Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Como eu lhes disse hoje, mais cedo, naquela nossa agradável conversa inaugural com o professor Sérgio Casoy, eu vou ter o prazer grande de, nessa tarde de hoje, conversar com ele e dialogar um pouco sobre ópera para iniciantes. Eu dei esse nome de ópera para iniciantes, apesar de saber que tem muita gente que de iniciante não tem nada, porque eu acho que sempre, quando se pensa em ópera, há um certo temor reverencial. Aliás, a categoria do temor reverencial, ela é bem uma categoria jurídica em que as pessoas veem certo objeto e pensam, isso não é para mim. Imagine que eu vou me interessar por ópera. Imagine que eu vou curtir ópera. Imagine que eu tenho preparo para ouvir ópera. E eu deixo essa nossa live, e eu pensei nessa nossa live exatamente para tentar desmistificar um pouco essa questão de que a ópera é quase como se fosse uma seita para os iniciados. Eu já conhecia o professor Sérgio Casoy pelos seus escritos, ele é um profundo estudioso, expert em ópera, e depois desse ano, nas minhas idas às quintas-feiras à Sala São Paulo, que aliás vou hoje novamente, já que eu assinei todas as assinaturas de quinta-feira da Sala São Paulo, eu encontrei a doutora Edith. A doutora Edith é uma amiga já de longa data, uma amiga de recitais e encontros musicais, e a doutora Edith me contou, perguntei para a doutora Edith o que a senhora tem feito de bom aí nessa pandemia, e ela disse que de bom ela andava vendo as aulas do professor Sérgio Casoy às terças-feiras, aulas essas de ópera. E quando ela me contou que às terças-feiras ela assistia às aulas de ópera, e me contou a dinâmica, Zé, boa tarde, Zé, veja depois seu WhatsApp que eu mandei uma foto do livro do seu pai que eu comprei para ler. E quando ela me contou que ela fazia as aulas às terças-feiras com o professor Sérgio Casoy, aquilo me interessou enormemente e eu me inscrevi. Ele normalmente divide as suas óperas em duas aulas, terças-feiras à tarde, das 14 às 16h30 mais ou menos, e a ópera que eu ingressei, a primeira do curso que eu vi, foi a Cenerentola. Eu fiquei efetivamente muito impressionado com a qualidade da aula e com o volume de informações que a gente recebe nessas segundas-feiras. E eu confesso uma coisa aos senhores, Sacramone, semana que vem estamos junto aqui, hein? Nossa live de empresarial. Gabriel, abraço a João Pessoa. E eu confesso que eu fiquei bastante empolgado porque os meus colegas desse nosso curso de ópera, que são também alunos do professor Sérgio Casoy, são simplesmente pessoas fabulosas. Aliás, é um daqueles cursos que eu entro mudo e saio calado, porque o grau de qualidade e o grau de conhecimento a respeito de ópera que tem os meus colegas é alguma coisa assim absolutamente cativante. Eu dizia até ontem para a Gisele e para o Paulo quando eu jantava que esse curso de ópera ele é tão interessante, ele é tão profundo que pela primeira vez eu me sinto completamente novel no assunto. Aliás, eu me sinto o próprio elefante numa loja de cristal. Tenho até medo de pisar, tamanha qualidade do nosso... E realmente o curso tem sido espetacular. Vamos esperar o professor Sérgio chegar. E enquanto ele chega, eu queria contar para vocês que a minha... tirar a sobrancelha. Manda para mim o telefone do seu esteticista e eu tiro a minha sobrancelha para ficar melhor. Mas eu queria contar para vocês que a minha relação com a música clássica é uma relação dos meus 15 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fui ao Teatro Municipal assistir a uma... A Erundina era prefeita da cidade e ela fez no final do ano de... Eu tinha 15, 89, ou 88, já não me lembro, acho que é 89 mesmo. Ela fez uma tarde de música no Teatro Municipal, uma tarde completamente gratuita, em que ela ia, os cantores e cantoras iam ocupando os espaços do Municipal durante o dia todo, e ao final do dia abriam-se as portas do auditório, e daí o público sentava para ouvir a cantata do Carl Orff e a Carmina Burana. E eu, até os 15 anos, portanto, não tinha nenhuma intimidade com a música e acabei, naquela época, por conta dessa experiência com Carmina Burana, completamente apaixonado pela música erudita.
E depois disso, eu também entrei aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Professor Sérgio, boa tarde. Boa tarde, desculpe o pequeno atraso, um probleminha de última hora que já está resolvido. Mestre como você nunca atrasa, atrasam só os discípulos. Tá. E eu dizia, então, que eu vi aquela apresentação da Carmina Burana, até o Benito Juarez era o maestro, tinha o coro de Campinas, e aquele ano de 89 para mim foi emblemático, porque dali para frente eu não parei mais de ouvir música clássica. Agora eu assino 4 vezes a Sala São Paulo, vou a todas as óperas que posso aqui no Municipal, e quando viajo, tento também ver ópera. O ano passado foi um ano muito virtuoso, que eu tirei licença da USP, e fiquei 6 meses atrás de óperas na Europa, até que cheguei no La Scala, cheguei no La Fenice, depois fui para o Mariinsky, lá em São Petersburgo, então foi um ano virtuoso para as óperas. Mas vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram para ouvir o nosso mestre maior, nosso líder operístico, o primus inter pares, como diziam os juristas antigos, o professor Sérgio Casoy. Professor Sérgio, boa tarde. Uma alegria. Boa tarde, professor. Não exagere nos meus atributos, que não são tão grandes assim, por favor. Eu sou apenas um curioso. Eu acho que seus atributos podem ser até pequenos, mas como os meus, nesse ponto, são inexistentes, há um grande prêmio entre nós. Tá bom. Eu estava dizendo que as suas aulas de terça-feira, para mim, foram assim o maior ganho dessa pandemia, poder ouvi-lo. Realmente, e eu não sou um homem de elogios fáceis, aliás, se perguntar para os meus amigos, eu sou um homem de elogios dificílimos, mas as suas aulas e a sua forma de ensinar e de refletir sobre a ópera são realmente cativantes. Eu queria começar, como a gente chamou de ópera para principiantes, apesar de termos vários colegas nossos do nosso curso, o Rui e a Terezinha, eu queria que a gente dissesse para os nossos ouvintes o que é a ópera. Porque eu tenho uma cisma que as pessoas não ouvem ópera de medo de ouvir ópera, porque acham que a ópera não é para mim. Não, isso não é para mim. Eu não tenho inteligência para compreender, eu não tenho cultura para compreender. E eu queria desmistificar um pouco exatamente o que é uma bobagem, porque eu já doutrinei amigos e amigas que nunca tinham visto ópera e que depois de desmistificar o que é a ópera foram muito, vamos dizer assim, se envolveram muito com o tema. Mas eu gostaria que você explicasse de maneira sucinta o que é a ópera. E talvez, Sérgio, para dar mais clareza, muita gente hoje vê musicais, como Fantasma da Ópera, Miss Saigon. Qual é a relação da ópera com o musical para aqueles que já gostam dos musicais? Aí tem 3 perguntas. Deixa eu começar respondendo a sua pergunta com uma pergunta. Ou com uma afirmação, digamos assim. Você tem várias formas de contar uma história, né? Se você vai assistir ao Lago dos Cisnes, por exemplo, ou Quebra-Nozes, que todo mundo vai no fim do ano, a história do Quebra-Nozes ou do Lago dos Cisnes está sendo contada pelo movimento dos corpos dos bailarinos, tá? Quando, depois de um dia de trabalho, você ou algum dos que nos ouvem ligam aí a TV para ver um capítulo de novela, por exemplo, ou vai ao teatro, ou ia ao teatro antes do período das máscaras, a narrativa da história do teatro é feita através do discurso, da recitação, né, do artista, né, que recita, declama o texto e o público compreende. A ópera é um tipo de teatro em que a comunicação do artista para contar a história se faz através da voz cantada, secundada pela orquestra. Então, a ópera, antes de tudo, fundamentalmente, desde a sua origem em 1597, é um teatro que conta a história através da música. Do teatro, num determinado momento, na segunda metade do século XIX, mais para o fim do século XIX, vai descender a opereta. Primeiro a opereta francesa, depois a opereta vienense, que tem basicamente a mesma estrutura, com pequenas diferenças executivas, então, e que usam vozes menos empenhadas do que aquelas que acontecem, que são necessárias para a ópera. Tá? Quando a opereta atravessa o Atlântico e vem para a América do Norte, dela vai descender o musical da Broadway. Tá. Diferenças existem no sentido de que o musical pode ser microfonado, a ópera não,
porque ela surge tradicionalmente num momento em que grande parte da habilidade do artista era conseguir projetar sua voz, entre outros atributos. Tá? No musical, a gente, assim como na opereta, existe grande parte da história falada, é um misto de teatro com teatro cantado. A ópera normalmente, digo normalmente porque nem sempre é assim, é cantada, tá? Mas há estilos de ópera como o Singspiel alemão, que intercala textos declamados com música cantada. Ou seja, as semelhanças são, em número, são tão grandes quanto as diferenças, tá? Perfeito, perfeito. Deu para entender ou enrolei muito? Não, ficou Deu perfeito. direitinho? Ópera, Então, tá opereta, musicais. E, de qualquer forma, exatamente. nós estamos diante de histórias que são ou cantadas ou declamadas como num teatro, ou televisionadas com atuação, mas são fundamentalmente histórias. Por isso que é interessante. Teatro. A ópera é um teatro cantado. E, Sérgio, você começou agora a explicar do nascimento da ópera. Eu tenho muita curiosidade para saber onde, quando, como, em que momento a ópera nasce como ópera. E depois eu tenho uma outra... Bom. O Ian, nosso amigo do Recife, é altamente erudito. Ian, obrigado por estar nos assistindo. E daí eu queria te fazer uma pergunta também, viu, Sérgio? Que outro dia eu conversava com um amigo que infelizmente não consegue assistir a nossa ópera, o Paulo Guimarães. O Paulo é um sujeito que gosta demais de ópera. E ele me contava alguns fatos sobre essa pecha da ópera como coisa de gente chique, aquele teatro silencioso, todo mundo ouvindo. Ele dizia, olha, Simão, no início a ópera não era nada disso. Então eu queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho para a gente o nascimento, onde foi, quando que a gente diz, essa foi a primeira ópera. Tá. A ópera, acho que é a única das artes que tem certidão de nascimento. Porque a gente sabe exatamente quando e onde ela nasceu. A ópera surgiu, depois de um processo longo, demorado, no Carnaval de 1597, na cidade de Florença, Firenze, para os italianos. Curto ou comprido a explicação que você quer? Pode ser comprida, não? Tem que ser um pouco mais comprida, porque agora eu estou curioso para saber algum detalhe desse okay, carnaval de 1997. Senão, sabe o que acontece, Sérgio? Eu me sinto assim. A história começou a decolar, agora vamos ouvir um pouco mais sobre ela. 1597 é o finzinho da Renascença. Né? Tá, ok. Mas, embora sendo o finzinho da Renascença, os intelectuais dessa época se sentem profundamente humanistas. Tá? E quando eu falo em humanistas, são estudiosos, intelectuais, que exercem profissões, são banqueiros, são nobres, mas a formação pessoal deles está muito ligada ao estudo da literatura clássica greco-romana. Tá? São humanistas, tá? Uma forma diferente de ver o homem daquilo que se via na Idade Média, colocando o homem como uma coisa muito importante, quase o centro do universo pensante, e com prazer de viver e de fruir das artes, coisa que não acontecia no medievo, na Idade Média, desculpe, quando o sujeito tinha que passar a vida inteira pastando para ganhar uma recompensa prometida no céu. Então, é uma escuridão que de repente se ilumina com os humanistas. A Renascença leva 300 anos e a ópera surge no finzinho. Mas ela surge depois de um enorme processo, porque Florença tinha uma série de academias e de círculos de estudiosos que se reuniam para debater todos os assuntos da cultura. Um desses grupos se chamava Camerata Fiorentina, que era um grupo de amigos que se reunia sem obrigação de assinar ponto, de receber diploma, de pagar mensalidade. Eram amigos que se reuniam e tinham o seu enfoque principal era a música deste grupo, da Camerata. Né? E eles achavam que a música, naquele momento, tinha perdido a capacidade que eles imaginavam que ela tinha tido no passado de, como eles diziam em italiano, muovere gli affetti, ou seja, mover as emoções. Tá? Porque a música da moda, neste momento, são os madrigais. Né?
Para que você tenha uma ideia da importância, se conhecem 40 mil madrigais compostos na Itália, num período lá de 200 e poucos anos, não foi de uma vez, mas fora aqueles que se perderam, e fora aqueles que se fizeram na Holanda, na Espanha, tal, a Europa toda adorava madrigais. Mas os madrigais, e nisso os membros da Camerata Fiorentina, liderados por Vincenzo Galilei, que é o pai do filósofo Galileu, aquele que jogou a bolinha do alto da Torre de Pisa. Então, o pai do Galileu dizia que as várias ondas sonoras dos madrigais, porque o madrigal é assim, você tem de 2 a 6 vozes, é a formação mais comum, mas ela pode até, sei lá, um coro, tá? Mas normalmente de 3 a 5 entrava uma voz cantando, passava um tempinho, entrava uma segunda voz cantando a mesma coisa que o primeiro, e a terceira repetindo esse texto, de forma que ninguém entendia nada do que estava sendo cantado. E de acordo com aquilo que os antigos gregos, Platão, havia escrito, a música servia basicamente para sublinhar as emoções que o texto poderia suscitar no espírito de uma pessoa que estivesse ouvindo. E eles diziam que com esta forma do madrigal, as emoções desapareceram porque as pessoas não entendiam mais o texto. O texto estava ali, mas não era compreendido. Ponto. Então, várias experiências, 20 anos de discussão, levam a uma tentativa daquilo que os membros da Camerata achavam que talvez tivesse sido o teatro grego da antiguidade. Que eles, erradamente, porque não tinham informações, achavam que era todo cantado. Hoje nós sabemos que só o coros, né, que abre, canta um pouquinho, e eventualmente um ou outro personagem, num momento de clímax, cantasse alguma coisa. Mas a Camerata... Então, só para resumir, a ideia deles era retomar os ideais desse teatro grego como eles imaginaram, não como era realmente, mas a leitura que eles tinham do que teria sido o auge, vamos dizer, do século de ouro de Atenas, aquelas coisas todas que a gente conhece da história. Perfeito. Perfeito. Então, só para completar, eles desenvolvem um tipo de declamação que eles denominam poeticamente de recitar cantando. E escrevem a primeira ópera com pouquíssimos instrumentos, porque a ideia do recitar cantando era que o texto pudesse ser muito bem compreendido, porque de teatro se tratava. Então havia talvez uma teorba ou 2 instrumentos no máximo, simplesmente para orientar a voz e lhe dar o tom, e acompanhar levemente. Tá? Então esta é a origem. E é por isso que as primeiras óperas dos primeiros 30 ou 40 anos, isso vai continuar depois, mas não com exclusividade, mas as primeiras óperas dos primeiros 30, 40 anos são sempre baseadas em temas mitológicos. A primeira ópera da história, essa do Carnaval de 1597, se chama Daphne. Daphne é uma ninfa perseguida por Apolo, de erotismo extremamente forte. A ninfa não quer nada com Apolo, ela foge o tempo todo, e um momento desesperado ela pede ajuda aos deuses do Olimpo, que transformam então Daphne num pé de louro. E aí Apolo, muito triste, porque ele amava a ninfa e além de desejá-la, tira as folhas de louro e tece com elas uma coroa, tá? E é por isso que a gente vê os poetas Virgílio, Dante, representados na iconografia com coroas de louro, porque Apolo é o deus que protege os poetas. Tá? Você vê que está tudo muito ligado. Okay? E só uma nota, essa história é narrada no primeiro livro da Metamorfose do Ovídio. Essa cena toda em que a Daphne vira o pé de louro para se salvar da sedução de Apolo e daquela insistência. Perfeito. E foi lá que ele foi buscar o argumento, tá? Aí a ópera dorme uns 3 anos, depois tem o casamento da Maria de Médici com o rei Henrique IV da França, né? Maria de Médici é sobrinha do Ferdinando de Médici, que é, para todos os efeitos, um soberano, né? O Grande-Duque da Toscana, capital Florença. Aí o pessoal da Camerata novamente faz uma ópera chamada Eurídice, Orfeu
Eurídice, que é a famosa história do Orfeu que vai buscar a sua esposa no inferno porque morreu, né? Quem estava presente... Só para te cortar uma nota rápida. Essa primeira ópera, Daphne, tem-se noção da extensão? 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias? Quanto durava? Ou não tem registro histórico da duração dessa primeira ópera? Mais ou menos o tempo do Orfeu, 1h30, eu creio. Nós não sabemos direito porque nós conhecemos apenas trechos dela. A partitura total se perdeu. Há poucos trechos dela que, se não me engano, os originais estão no museu em Antuérpia, em algum lugar da Holanda, eu creio, da Bélgica. Tá. Não sei exatamente. Também uma segunda nota. A Maria de Médici, que casou com o Henrique IV, que é o Henrique de Navarra, que foi o maior rei francês até hoje, um rei da Navarra. É só para quem não sabe, ele, em primeiras núpcias, tinha casado com a Rainha Margot, que tem um filme com a Isabella Gianni, que é um must, que vem a ser irmã dos 3, do François II, do Carlos IX e depois do Henrique III. Então, aí, quando ele casa com a Maria de Médici, ele se consolida na França e acaba sendo o monarca dos monarcas. Então, foi para o casamento dela com Henri IV que houve a composição dessa ópera Orfeu e Eurídice, que também os amigos sabem que ele vai ao inferno buscar Eurídice, ele não podia virar de costas para vê-la, senão ela voltaria ao inferno. Quando ela está saindo do Hades, ele não aguenta e vira, e ela é puxada para o inferno para todo sempre. Mas esta Eurídice é do Jacopo Peri, o mesmo autor da Daphne, né? Nestas festividades estava o cunhado do Medici, que era o Duque Gonzaga, que era o Duque de Mantova, né? da cidade de Mantova, que tinha uma corte tão erudita quanto a de Florença. Eles eram rivais, muito amigos, rivais intelectuais. E e junto com ele, parece, não há do registro, mas é quase certo, porque ele veio com séquito, e junto com Gonzaga estava Cláudio Monteverdi, que pouco depois assumiria o maestro de capela, ele seria o diretor musical da corte de Mantova. E aí o Gonzaga chamou Monteverdi, famoso madrigalista, já, quando voltaram, ele disse: olha, o desafio que nós temos agora é de fazer uma ópera, não se chamava ópera ainda, um espetáculo como aquele que nós vimos em Florença, tá? Com o mesmo tema do Orfeu, só que a nossa tem que ser muito melhor. Tá? Então, em 1607, se faz Orfeu e Eurídice de Monteverdi, que é graças a essa ópera. Monteverdi é um gênio, e os gênios não têm o mínimo medo de quebrar regras para fazer as coisas bem feitas. Tá? Então, Monteverdi usa madrigais, usa coros, usa o estilo florentino, ele usa todo o arsenal musical à disposição, ele usa uma orquestra enorme para a ocasião, 38 instrumentos, mas esses instrumentos, acho que tem 2 vezes, eu não lembro direito, mas acho que são apenas 2 vezes que eles tocam todos juntos. Há instrumentos que ficam parados grande parte da ópera. Tem os instrumentos do inferno, tem os instrumentos da Trácia, tem os instrumentos de quando o Orfeu sobe para o paraíso, levado lá pelo Apolo, tá? Mas eles estão ali à disposição do Monteverdi para fazer o som que ele quer para aquele momento. Tá? A ópera, como nós a conhecemos hoje, foi criada 10 anos depois da primeira ópera, 1607, em Mantua, que é o Orfeu de Monteverdi. Teatro grego, tá? Perfeito. Bom. Eu só ia lançar uma pergunta agora, se você quiser completar, por favor, mas eu ia falar exatamente dessa trajetória da ópera, quando ela chega até o século XIX, que se transforma em tese numa ópera de elite. Como é que era a reação do público? O público foi assentado, de pé, tinha teatro, tinha palco. Essas óperas, nos seus primórdios, como é que funcionava isso à luz dos seus estudos, Sérgio? Primeiro, Deixa eu voltar a Florença, porque é importante que eu volte. Tá, chega um momento que o Caccini Romano briga ali em Florença, ele volta para Roma, de onde ele é. Né? Quando ele vai para Roma, ele traz esses princípios da ópera na bagagem, tá? Leva para Roma, cria o primeiro oratório da história, que ele representa uma coisa com céu, com terra, céu e inferno, né? Numa igreja, na comunidade do oratório. Então, esses espetáculos que passam a ser não encenados se chamam oratórios, apesar daquela primeira composição ter sido encenada. Aí a ópera pega em Roma,
é o momento da Contra-Reforma, que os protestantes, Lutero, tal, é um momento difícil para a Igreja Católica, e o Papa percebe que a ópera pode ser um instrumento fabuloso para manter os fiéis. Então cria-se em Roma a ópera romana, que são óperas de fundo religioso sempre. A primeira delas é o Santo Alessio, 1631, uma coisa assim, tá? Que estreia num teatro, no Palácio do Novo do Papa, um teatro de 2.400 lugares, que é para que a comunidade assista e veja os santos da Igreja Católica em forma de espetáculo, em forma de teatro cantado. Tá? Bom, Roma é uma cidade que tem uma série de cortes dos seus cardeais, dos seus bispos, e consome muita música, consome muito canto. Ao mesmo tempo, as cantoras são proibidas de cantar nas igrejas, mas elas encontram caminho para cantar ou nos teatros ou nas representações de ópera nas casas dos aristocratas. Mas conforme o Papa de plantão, a ópera como espetáculo ao longo dos anos vai ser proibida em Roma durante muito tempo, porque conforme o Papa de plantão ela é considerada pecaminosa. Então a solução é que estes cantores de ópera, cantoras, instrumentistas, que ficam completamente sem trabalho em determinado momento, qual for uma pandemia, montam suas carroças, seus cenários de pano, seus instrumentos e se tornam saltimbancos. Eles vão com uma capilaridade impressionante, viajando por toda a Itália, às vezes até um pouco até a França, e se apresentando basicamente nos castelos, os nobres. Param na porta de um nobre determinado feudo, batem a porta, somos artistas e cantamos óperas, querem? Entrem, cantam, recebem alguma coisa, o castelão convida os seus amigos, assistem o espetáculo, isto vai até que eles chegam a Veneza. Quando chegam a Veneza, que tem uma tradição de teatro muito grande, e que tem uma das famílias, a família Tron, assistiu um espetáculo de ópera na casa de alguém na cidade de Padova, cidade da polenta, ali viajaram. Um nobre fez uma ópera com uma companhia itinerante, os Tron acharam aquilo muito interessante, pediram licença para a municipalidade de Veneza para construir um teatro de música, e aí o Teatro San Cassiano, em 1637, é o primeiro teatro de ópera que surge. Tá? Então, esse dado eu estou insistindo porque é muito importante, porque pela primeira vez vai se cobrar ingresso para você assistir ópera. O que democratiza totalmente esse espetáculo, já que pelo preço do ingresso, lógico, tem lugar pior, melhor, tal, tudo isso tem, mas pelo fato de adquirir o ingresso, o açougueiro, o ferreiro, o sapateiro pode se sentar no teatro e fruir das mesmas emoções de uma história da música e de um espetáculo que o aristocrata, o nobre, o burguês muito rico, entendeu? O surgimento do teatro de ópera democratiza essa que é a mais italiana de todas as artes. Tá? E a partir daí, uma mudança enorme, porque quando o público paga, você tem que dar para o público aquilo que ele quer. Então a intelectualidade vai desaparecendo um pouquinho, é trocada pela, digamos, pela suntuosidade do espetáculo, né? E pela grande demonstração de atletas do canto, que passam a ser a grande sensação. Respondendo à tua pergunta, os teatros só vão ter fosso de orquestra no século XIX, quando Wagner constrói o seu teatro em Bayreuth. Até então, a orquestra ficava no mesmo nível da plateia. É por isso que a grande maioria dos teatros, até, vamos dizer, início do século XIX, não tinha poltronas na plateia. Esse pessoal ficava de pé. Como as óperas barrocas, as óperas venezianas eram muito longas, tinham 6 horas e pouco, porque você tinha 2, 3 castrati, mais 2 sopranos, e cada um desses personagens tinha 3 ou 4 áreas, é comum que uma ópera barroca tenha 60 áreas longas. Tá? Então as pessoas entravam e saíam o tempo todo, eles iam ver o seu cantor que lhes interessava,
saiu na metade, voltavam, tá? Eram muito mal educados, tá? Comiam em cima, jogavam osso de galinha para baixo, isso era bastante. Quando o artista era muito importante, por exemplo, um castrato como Chiafarello, né, como Farinelli, aí parava todo mundo para ver, evidentemente. Tá? Essa associação que você fez vem de uma coisa lamentável, que foi a elitização do teatro de ópera como ponto de exibição de sucesso financeiro, hermetismo de uma certa aristocracia, né, e ponto de encontro social, basicamente. Se você tomar aqui em São Paulo os jornais do dia 12 de setembro de 1911, é o dia seguinte à inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, o Diário Paulistano, por exemplo, gasta páginas e páginas descrevendo detalhadamente, isso está à disposição, pode ser encontrado, detalhadamente a toalete das senhoras. Madame fulana em tecido negro, com quinquilharias em cima, joias, tudo isso é descrito. Né? A ópera é um espetáculo caro, por causa da sua própria natureza, e quando se monta uma ópera, o ingresso deve ser caro. Né? Mas, digamos, ter reservado, isso aconteceu quando eu comecei o Teatro Municipal, isso era terrível. Né? Havia noite de gala que cidadãos comuns não entravam. Tá? Havia uma noite que você ia de smoking, tá? Sim, sim. Quer dizer, eu não ia porque eu não tinha dinheiro para isso, entendeu? Então a gente ia no interior, na segunda ou terceira resta, sentado em cima, né? Entendeu? Mas e isso como os concertos também, tá? Não foi só da ópera, né? Ficava chique, você ia à ópera. Ficava bem, você ia ao concerto, tá? Eu me pergunto quantas pessoas que iam entendiam da música. Sim, sim. Tá? Não sei responder. Sérgio, até as obras do Essa, em Portugal, o São Carlos, que é o teatro do final do século XVIII, depois que a Ópera do Tejo naufragou no terremoto de 1755, e as obras do Machado também, quando mencionam a ópera, todo mundo ia para conversar, para fazer política, para flerte. A música não era lá exatamente o que eles estavam para assistir, mas era chique, era importante para o networking estar na ópera, né? Tá. Agora, é muito diferente na Itália, tá? É muito diferente, inclusive, na Itália do século XIX. Porque na Itália do século XIX, isso que eu vou dizer é importante, o grande produtor de música do século XVIII para o século XIX, né, um processo lento também, mas o grande produtor de música deixa de ser a igreja e passa a ser o teatro de ópera, que é a única diversão que tem a Itália inteira. Se eu me permitir um parênteses, quando eu era moleque, eu nasci e cresci no Brás Italiano, tá? Esse foi o meu bairro de origem, tá? E na minha rua tinha um sapateiro. Eu, com 9, 10 anos, levava os sapatos do meu pai, do meu avô, para ele consertar. E esse sapateiro era analfabeto. Tá? Ele não sabia escrever. Era um italiano, né? Era um calabrese, se não me engano, ele era analfabeto. Este homem passava o dia inteiro com os pregos na boca e o martelinho cantando áreas de ópera. Você dizia La Traviata, ele cantava área de soprano, área do barítono, área de tenor, ele conhecia tudo aquilo. Tá? Aí você se pergunta, como é que um sujeito desse que era analfabeto conhecia? Porque na Itália, o conhecer a ópera, as áreas, Verdi, né, principalmente, Puccini depois, mas era uma coisa quase de folclore, uma coisa quase popular, uma coisa da cultura do dia a dia deles, entendeu? Se você imaginar um país que não era um país, a Itália é país a partir de 1861, quando há o Risorgimento, a unificação, até lá, é uma constelação de pequenos estados muito reacionários, muito repressivos, né? Onde a única aglomeração possível de não ir para a cadeia e levar pancada é o teatro de ópera. Ou igreja, tá? Mas na missa a pessoa tem que ficar quieto, tá? Então, as pessoas iam ao teatro de ópera, você vai ficar pasmo. Inclusive, no Scala de Milão, por exemplo, no foyer, jogar baralho.
Havia mesas de baralho. Então, o pessoal ia, o sujeito ia com a esposa queria ver a música, tá bom, um beijinho, fica aí. Ele saía do seu camarote e lá no corredor estava a mesa de pano verde e o empresário do teatro que montava as óperas tinha 10% da mesa. Tá? Quer dizer, era institucional isso, entendeu? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que o teatro de ópera funcionava como um clube, como um ponto de reunião, né? E evidentemente as pessoas, a ópera andava na cabeça das pessoas. Se você lê os jornais do século XIX, você vê as críticas, né? Alto padrão, alto nível musical, alto nível de canto, mas eu rejeito a ideia de que ela pertence a um grupo extremamente erudito no século XIX. E aí que estraga realmente, quando a gente chega no século XX, pós-Puccini, digamos assim, e talvez pós-Strauss um pouco, todos os compositores que vêm são intelectuais, herméticos, com linguagens novas, com mensagens que são extremamente importantes do ponto de vista intelectual e muito chatos. Sérgio, que não tem apelo musical, tá? Você me permite uma pergunta? Quando eu li a biografia de São Paulo, do Roberto Pompeu de Toledo, ele narra essa data de 1911, ele diz que é o primeiro dia que eu vi trânsito em São Paulo, porque os sujeitos estavam lá com seus coches saindo da República para chegar no Municipal, praticamente 300 metros, e demoraram 5 horas. E ele conta uma coisa, só que eu queria confirmar contigo, que é o professor, que a ópera que foi encenada, que eu já não me lembro qual, e você certamente saberá me dizer, foi cortada, decepada no último ato, que a coisa começou a ficar tão longa, Sérgio, com tanto atraso, que a ópera não acabava mais. Isso é verdade? Essa história é conhecida. Ninguém queria chegar a pé no teatro porque não ficava bem. Porque foi uma como é que eu vou te dizer? Foi uma noite de gala só para os eleitos, né? Quer dizer, a alta sociedade estava ali. Porque São Paulo, nesta noite, passou de cidade provinciana a grande metrópole. Porque era dos requisitos para você chamar uma cidade de metrópole é ter um teatro de ópera. E, de fato, o municipal é belíssimo, luxuosíssimo, né? Problemas de acústica sério, digamos, dimensões erradas, mas em termos de vitrôs e mármores, perfeito, né? Houve algumas pessoas, naquela ocasião, gente de posses, morava no Triângulo, Boa Vista, 15 de Novembro, São Bento, para lá do antigo viaduto do Chá, que era paralelo a esse que tem hoje, era um viaduto de madeira aí, né? E o pessoal que vinha da Praça da República, né? Então os carros começaram a vir, e eles não tinham mão e contramão direito em São Paulo, o resultado travou tudo, né? Aí teve um outro problema, no início, quando o teatro estava para ser inaugurado, houve uma enorme discussão, porque eles queriam que fosse inaugurado com música brasileira. Tinha que ser Carlos Gomes. Só que ninguém sabia cantar. Deu sorte que o maior barítono do mundo, uma voz equivalente ao Caruso, com os mesmos cachês, chamado Tita Rufo, tivesse na Argentina numa turnê, com uma companhia que ele havia montado, tá, com grandes cantores. E o Celestino, que era o empresário, conseguiu, pelo telégrafo, alcançar o Tita Rufo em Rosário, perguntou se ele poderia vir a São Paulo inaugurar o Teatro Municipal. Ele falou que sim, e aí ele escreveu: você pode cantar o Guarani? Ele falou: posso, mas vai levar uns 3, 4 anos, porque a gente não conhece, tem que preparar. Não, precisa ser agora em setembro, eles estavam falando em junho. Foi sobre o siglo da improvisação. Então o Tita Rufo propôs cantar Hamlet, de Ambroise Thomas, baseado na peça do Shakespeare, que era a sua ópera favorita. E que ele estava fazendo essa ópera em vários lugares da Argentina, estava todo mundo ensaiado, porque eles vinham com orquestra também. O teatro não tinha nada. O teatro era um hospital sem leitos. Tá? Muito bom. Tita Rufo veio, atrasou um dia a inauguração do teatro, porque os cenários ficaram presos na fronteira, teve algum problema com a aduana, não deixavam passar. Chegaram, montaram a ópera. Aí, discurso do prefeito, discurso do secretário de Cultura, discurso de todo. Teve, parece que 1 hora e qualquer coisa do discurso. A noite já havia começado tarde por causa do engarrafamento. Aí, para contentar os brasileiristas da Câmara, a primeira coisa que se ouviu no Teatro Municipal foi a abertura do Guarani, a mesma da Voz do Brasil, né? Porque assim todos, né, disseram: bom, fica inaugurado o teatro com música brasileira. E aí entrou a ópera. Hamlet é uma ópera longa, tá? Uma ópera bonita, mas é longa. Ela tem, como grande parte das óperas francesas que se baseiam lá nas peças da Comédie Française, o Hamlet tem 5 atos.
Quer dizer, 5 trocas de cenários, não é só o... Ela é um pouco mais longa, mas tem que trocar cenário, fecha a cortina, abre a cortina. Aí, deu 00:30 e estava no meio do quarto ato. E havia pelo menos 7 ou 8 banquetes, dos quais eu tenho certeza, nas casas dos vários próceres paulistanos, com membros da alta sociedade convidados para esses banquetes, né? Resultado, o prefeito falou com o presidente da Câmara, que falou com o empresário, foram lá atrás, no intervalo chamaram o Tita Rufo e falaram, olha, cachê integral, mas pode parar agora que o pessoal quer ir para casa jantar. E foi assim que o Hamlet inteiro foi ouvido só na segunda resta. Na primeira, o Teatro Municipal acabou no quarto, né, o Hamlet, nada de morrer, nada disso. Tá? Que genial. Essa é a história. Genial, Eu gostei de ouvir você de viva voz, porque eu tinha lido no Pompeu de Toledo e já tinha achado essa história absolutamente deliciosa. Eu queria te perguntar, fizesse uma nota aos amigos para dizer um pouquinho, talvez, das 3 vozes mais relevantes, não estou dizendo em importância sonora, mas mais conhecidas, que são o tenor, o barítono e o soprano, basicamente. Aprendi com você o baixo bufo, aprendi um monte de coisa, mezzo-soprano, mas as 3 vozes, talvez mais cativantes para o público em geral, para os não iniciados, seriam essas 3. Dá para descrever um pouco a qualidade sonora, as características dessas 3 vozes? Claro, dá para falar rapidamente. Bom, a partir de 1845, o filho do grande tenor Manuel Garcia, o Garcia Filho, que era um laringologista, publica o Traté completo d'Artichon, Tratado Completo da Arte do Canto, onde ele põe fim a uma grande confusão que vinha de séculos e divide as vozes em 6 grandes grupos, 3 masculinos, 3 femininos. Então, as femininas vindo do mais agudo para o mais grave são soprano, que quer dizer soberano, mezzo-soprano e contralto. E para os homens, tenor, barítono e baixo. Tá? Soprano e tenor são os mais agudos de cada um da categoria feminina e masculina. Barítono e mezzo-soprano são os intermediários e baixo e contralto são as vozes mais graves. Tá? Basicamente é isso. Há uma associação do romantismo, que não existia no tempo do Barroco, uma associação típica do romantismo, de vozes ao tipo de personagens. Então, o herói destemido e que joga a sua vida para defender a sua amada é o tenor, que normalmente é o namorado do soprano. O barítono, voz intermediária, pode representar vários papéis. Primeiro, ele é o rival do tenor no amor do soprano, mas o tenor sempre leva a melhor, ou pelo menos leva o soprano. Mas o barítono pode ser também um amigo do tenor, aquele que o aconselha, porque dentro do padrão do romantismo que nós consideramos natural hoje, mas é um padrão do início do século XIX para frente, o barítono com a sua voz grave tem uma idade maior, é mais velho do que o tenor com a sua voz clara. Tá? Muito bom. O baixo normalmente é o pai do barítono e o pai do tenor, ou o sacerdote, ou o líder religioso, sempre uma voz de grande autoridade, de barbas brancas, quando ele não é a representação do demônio, que para nós é sempre escuro. Tá? Muito bem. Ok? É assim que é, né? No campo feminino, soprano, como eu disse, é heroína, namorada do tenor, né? O meio-soprano, na ópera italiana, costuma ser a amiga do soprano, ou a mãe, ou, eventualmente, a rival do soprano no amor do tenor. Porque em ópera italiana que se preze, não pode faltar triângulo amoroso. Tire o triângulo amoroso, não sobra talvez o Macbeth de Verdi. Tá? Poucas óperas não têm triângulo amoroso. E o contralto, uma voz de muito pouca utilização no século XIX. Pontinhas fazendo um papel de bruxa, de feiticeira, de mulher muito velha, mas é uma voz que ficou lá pro pessoal do Barroco, quando o meio-soprano não existia. Tá? Basicamente é essa a distribuição. Um parênteses, na França, o meio-soprano, graças à cor escura das suas notas mais graves, que se apoiam no peito, é considerada pelos compositores franceses como uma mulher sempre muito sensual, muito sedutora. Carmen é o mezzo-soprano, Dalila, no Sansão e Dalila, são meio-sopranos, porque para a escola francesa, essas são vozes
sensuais, carnais, enquanto os sopranos muito agudos representam as moças a quem nós devemos dedicar o nosso amor platônico, basicamente. Tá? Perfeito. Então, aquela Tá ideia bom? que eu já tinha como leigo, de que o barítono acaba sendo muitas vezes um vilão, muitas vezes não só, mas o vilão da história, e o tenor, o mocinho, não está totalmente equivocado essa leitura que eu faço. Não, é padrão, mas quer dizer, não é 100% dos casos. Claro. Se você conhece a Madama Butterfly de Puccini, o cônsul é o barítono, ele é bonzinho, tá certo? Certo, certo. Você tem, né? Mas normalmente o papel do vilão, né, e do vilão de meia-idade é destinado ao barítono. Caso típico, Scarpia na Tosca, né? Ou no caso do Trovatore de Verdi, o Conde de Luna, que não é necessariamente um vilão, mas ele faz um monte de maldades porque ele quer ganhar o amor da Leonora, que ama o tenor. Claro, perfeito, Tá? perfeito. Então, no fundo, então agora vem uma pergunta. O fato das áreas, dos tenores, normalmente caírem mais no gosto popular, não estou dizendo de qualidade sonora, mas serem aquelas que o povo cantarola, tem a ver um pouco também com essa ideia do tenor ser a personagem boazinha da ópera, ou você acha que tem a ver com o timbre? Por exemplo, eu vou dar um exemplo óbvio, e com um especialista nem devia dá-lo. Por que Nessun Dorma encanta tanto e é uma música que se cantarola até por criancinha e, de repente, um Credo e um Dio Crudele do Iago não é uma área que você ouve ser cantarolada nos filmes e nos eventos? Claro. Bom, Nessun Dorma especificamente se tornou famosíssima, era uma área conhecida e famosa e querida, mas se tornou famosíssima quando virou hino da Copa do Mundo na voz do Pavarotti. Porque aí extravasa o teatro de ópera, o círculo dos amantes da lírica, entendeu? Então, e porque é cantável, é gostosa de ouvir, tem música, né? O Credo do Iago, se você pensar bem, é muito mais um monólogo declamado do que de extrema densidade de texto e de música. Mas não dá para cantar no chuveiro. Certo. Tá, agora, respondendo à tua pergunta, que eu não disse, é que o pessoal ama os agudos. Tá, assim como você gosta de gente que se arrisca, que pula do trapézio, que anda a muita velocidade em competição automobilística, os agudos são sempre perigosos, que podem quebrar. Então, o pessoal ama os agudos. Tá? Outro dia eu vi uma entrevista do Sir Thomas Allen, que é um barítono fabuloso, inglês, já aposentado hoje. Ele estava falando de extensões vocais. Na hora que ele chega nos agudos do tenor, ele diz: olha, esta é a região onde o grande dinheiro está. Perfeito, tá? Perfeito. No século XIX, numa ópera montada, digamos, em 1850, 1860, na Itália, em algum dos teatros grandes, o cachê do tenor normalmente era o dobro do barítono. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá. Sérgio... É que o público gosta mais, tá? Eu tenho essa sensação. Aliás, quando eu quero que alguém goste de ópera, eu começo pelo Nessun Dorma a falar, isso é ópera. E as pessoas têm que dizer, nossa, como isso é gostoso, para tirar aquele mito de que ópera é uma coisa ruim ou chata. Se fosse... E mostrar uma ópera inteira para o seu amigo, você mostra o Barbeiro de Sevilha, que não tem quem não se apaixona. É isso que quer dizer. A primeira ópera, para alguém que não conhece ópera, na sua opinião, é o Barbeiro ou é a Carmen? Porque eu tenho dúvida se eu apresento o Barbeiro a Carmen, porque a Carmen é tão sedutora. O toureiro entra, tem luta, tem sangue, aquilo tudo é tão assim, é tão vivo, que eu sempre tenho dúvida. Veja bem, não sei te responder, vai depender de quem está ouvindo, né? E a Carmen tem uma grande vantagem, que o Barbeiro tem apenas um trecho. A Carmen é muito conhecida, porque a maneira da Carmen, por exemplo, frequenta a televisão e o rádio desde sempre, em propaganda de sabão em pó, automóvel, remédio para emagrecer, tudo isso que você ouve a bandeira da Carmen atrás. Né? Outro dia eu vi na internet uma propaganda dos fiordes da Dinamarca, uma coisa turística, e a música de fundo era a bandeira da Carmen. Tá? Quer dizer, são melodias muito conhecidas, então quem não conhece e começa a ouvir se sente confortável. Sim, sim. Tá? Sim. Agora, em termos, digamos, de você se divertir à vontade e de ouvir música muito bonita, o Barbeiro não tem igual, né? É uma coisa... Ela é tão engraçada que as pessoas esquecem de prestar atenção como ela é bem escrita. É uma das melhores óperas que já foram escritas em termos musicais. Okay. Agora, eu faria uma pergunta dos iniciantes que conversamos agora. E a ópera dos iniciados? Eu quero fazer uma nota que há muitos anos eu conversava com um colega que era muito metido, um sujeito muito snob,
e eu perguntava para ele, perguntava para mim, qual é a sua ópera predileta? E eu sempre fui Verdi desde criancinha, por gosto. Eu sou apaixonado por Verdi. E dizia do Otelo, que é uma ópera que eu me apaixonei de criança, e acabou o assunto. Mas ele dizia assim, quem gosta de ópera, eu sei que a frase é pedante por óbvio, mas eu queria que você comentasse isso. É quem gosta de Wagner. Quem gosta de Wagner é quem entende ópera. Eu queria que você comentasse um pouquinho exatamente os iniciados na ópera e essa relação quase que fetichista com Wagner e um certo... A ópera vamos dizer, dos iniciados é alemã e dos plebeus é italiana. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Sérgio. A primeira frase do seu amigo é uma estupidez. Segundo, eu posso dizer que as pessoas não chegam a Wagner imediatamente. E como eles têm que passar pela ópera italiana para poder depois ouvir Wagner, não digo ópera alemã, porque óperas alemãs que são deliciosas de ouvir, o Freischütz, por exemplo, são óperas românticas muito bonitas, mas para chegar a Wagner ele precisa de uma certa bagagem e muita paciência, né? Então, como ele chega a Wagner depois de anos ouvindo outras óperas, há uma tendência normal das pessoas dizer, não, bom, agora eu cheguei a um nível de erudição, estou no curso superior. O que é uma palhaçada, digamos. Tá? Eu tenho amigos que amam Wagner e outros que amam Verdi. Eu conheci gente na minha vida que se pegava feito gato e cachorro por causa disso. Tá? Eu tenho a felicidade de amar os dois. Eu sou um verdiano convicto, sempre foi o meu compositor favorito, tá? Adoro ópera italiana por uma questão de, talvez, de ter crescido num entorno todo italiano, tá? Quando eu vou ver Wagner, eu boto a minha cabeça em Wagner. Então, o que eu tenho que prestar atenção em Wagner? Na orquestra, nos leitmotiv, na narrativa que a música orquestral faz, tá? Principalmente no Anel do Nibelungo, né? Mas... E me lembrar que, enquanto Wagner usa as vozes como mais um instrumento da orquestra, é uma outra forma de fazer teatro de ópera, Verdi faz óperas de cantores. A grande diferença reside aí. Quem gosta de canto puro, absoluto, vai sempre amar Bellini, Donizetti, Rossini também e Verdi. Tá? Agora, se você pega os verdianos, pergunta quantas das 28 óperas de Verdi você conhece bem? Você conhece Alzira? Ah, não, essa é chata. Você conhece Due Foscari? Ah, essa daí eu ouvi uma vez, entendeu? Tá. Então, que ela Traviata é... Olha, eu me lembro de um tempo, há 15 anos atrás, onde ninguém conhecia Faustus. Graças ao nosso Teatro Municipal de São Pedro, que fizeram 3 ou 4 produções uma atrás da outra, as pessoas viram. E aí aprenderam aí que passaram a gostar, mas não gostavam. Só fazer uma nota, o Paulo entrou aí, o Paulo Guimarães, deixar um abraço para ele, ele me deu aqui os quadros da John Sutherland, fazendo os vários papéis femininos dela. Paulo, uma alegria estar com você aqui. E realmente esse meu amigo era tão pedante, Sérgio, que ele perguntou para mim assim, e seu pintor predileto? E eu dizia Renoir, Monet, ele disse, não, eu só gosto de Ingres. E eu, depois, para ser mais chato que ele, falei assim, e eu só gosto de Constable, já que é para a gente chegar nesse grau de chatice. Mas realmente foi uma coisa... mas agora, o que você tem é um grupo que nós chamamos, e eu os respeito porque eles são convictos, que nós chamamos de Wagneritas, né? Que são, parte de um princípio que a mim parece estreito, de que só Wagner é compositor e o resto todo não existe. Isso está errado, tá? Porque, e os italianos que não queriam ouvir falar em Wagner porque era comprido, porque era chato, porque era confuso, quando começaram a assistir, tá, com todos esses agravantes, olha, eu vi o Anel do Nibelungo 2, 3 vezes na vida. É uma semana que você não faz nada, porque é uma por dia, tá? Eu me lembro que vi uma vez aqui em Manaus, eles fizeram, por exemplo, passava o dia no hotel da tarde dormindo para poder assistir. Eu entrei em Manaus no teatro para ver a última das óperas às 6 da tarde e saí 1h da manhã. Eu ia agora, Sérgio, para Chicago para ver o Ciclo do Anel, mas a Covid me impediu. Mas eu também vi o Das Goldberheim e também vi de Valkyrie em Nova York. E a ópera As Valquírias me impressionou muito. Eu confesso que eu sou um verdiano de coração, porque eu não entendo nada, mas me apaixonei. Mas As Valquírias
foi algo Tem que ter, a minha opinião, professor, é que tem que ter a cabeça aberta para ouvir tudo e falar, eu gosto, eu não gosto. Isso é que nem comida, tá? Meu avô, que Deus o tenha, dizia assim, olha, tem uns que gostam de presunto e outros que gostam de mortadela. O que não quer dizer que a mortadela seja ruim ou o presunto faça mal, tá? E tem gente que come os dois. Sabe, você não pode, digamos, se alguém te oferece alguma comida exótica, você fala, não, isso eu não como. Você já provou? Não, experimenta. Tem todo o direito de achar pimentado, doce, ruim, intragável, mas tem que botar uma porção na boca. Então, com a música é exatamente a mesma coisa. Tá? A gente tem que sentar e ver, né? E olha, o Wagner que eu gosto de mais romântico é o Wagner. É o Wagner do Lohengrin, que eu acho deliciosa, a ópera, linda. O Wagner do Tannhäuser e o Wagner do Navio Fantasma. Essas três óperas, para mim, me agradam mais do que o Anel, que eu respeito profundamente porque é a obra de arte mais complexa, a obra musical mais complexa e mais longa da música ocidental. Né? Tá. Sérgio, tá. Você sabe que o nosso Instagram nos derruba após 1 hora. Nós temos mais 4 minutos, mas obviamente que eu fiz uma lista de 50 perguntas, fiz 2, o que permite que, se o amigo tiver disponibilidade, eu faça outras. Eu não quero que você responda essa, mas eu ia fazer para você um compositor, uma ópera, um teatro, uma área, um tenor. Eu tinha várias perguntas do 1-1 para ouvir o Sérgio nos seus gostos pessoais. Mas talvez, como nós estamos realmente chegando perto dessa 1 hora, ó, você não vai fugir de mim, antes do final do ano eu vou te chamar de novo para mais uma conversa, e você vai ver o número de pessoas que nos assistiram aqui. Eu calculo que chegamos aos 400 que passaram pela nossa live, e a live vai ficar no Instagram. Mas eu teria que fazer uma pergunta para você, que essa eu queria fazer toda a minha aula, eu queria te perguntar isso. Ó, o Rui está aí, a Terezinha, está aí nossos amigos, nossos colegas de curso. A ópera que o Sérgio, se tivesse que ouviria eternamente, aquela ópera que não te cansaria, a ópera das óperas para o Sérgio. Eu sei que um homem eclético e do seu gosto tem inúmeras coisas que gosta, mas assim, ou talvez, se você preferir, não uma ópera, mas uma área, que é aquela área que você... Te digo ópera, por exemplo, e vou te dizer 2, porque uma só não dá para... Eu diria Trovatore e Aida, que são óperas com tudo no lugar, com nada, não tem nada mais e nada menos, não falta. A Aida, por exemplo, é uma ópera perfeita, né? É toda muito bem composta, muito bonita, tem grande espetáculo, tem intimismo, tá? Trovatore, Aida e o Rigoletto. O Rigoletto foi a minha ópera favorita, hoje eu troquei pelo Trovatore. Mas essas três, se você me permitir dar uma resposta da Santíssima Trindade, em vez de monoteísmo puro, tá? Eu sou um verdiano. O que não quer dizer que os outros autores, veja bem, não me interneçam, né? Claro, claro. Não, eu acho curiosa a sua resposta, porque eu sempre tive Verdi antes de qualquer outro. E não cheguei a Wagner para dizer que eu gosto ou não. Ouço, mas não cheguei. Mas depois da sua aula, da Butterfly, que acabamos anteontem, terça-feira, eu confesso a você que Puccini me balançou, sabe? Me balançou por quê? Porque talvez eu não tivesse a compreensão que eu tive a partir da sua aula. Talvez o Verdi tenha me tocado muito o coração, Sérgio, e eu logo me apaixonei mesmo sem conhecer a técnica. Mas a sua aula da Butterfly me deu uma outra dimensão do Puccini que eu sinceramente não tinha, viu, Sérgio? Eu fico feliz porque essa é a missão da gente, é fazer com que as pessoas possam... a ópera é que nem uma cebola, meu caro professor. A gente vai tirando uma casca, tem outra sempre. Ou, se quiser um exemplo mais bonitinho, uma matriótica, daquelas bonequinhas russas. Sempre tem alguma coisa dentro, né? E te digo de coração, não é necessário que você expulse Verdi para colocar Puccini no lugar dele. Eles cabem os dois no coração da gente. É isso aí. Bellini também cabe Donizetti, não se esqueça, viu? Eu, aliás, a última ópera que vi esse ano no San Carlo de Nápoles, antes da pandemia, em fevereiro, foi a Norma. Porque o ano passado tinha ido ao La Scala e o La Fenice e não tinha chegado ainda ao San Carlo. E em fevereiro, fui lá para Nápoles, fui para Pompeia, que eu já fui algumas vezes, que aquilo para mim, Pompeia, é o creme de la creme, e aproveitei e vi com a minha amiga Virginia Zambrano a Norma lá no San Carlo. A acústica do San Carlo a acústica do San Carlo é uma das melhores do planeta. Eu acho que é melhor que o Scala.
Melhor que o Scala. É, E só era batida ou igualada pelo Teatro Colón antes da reforma, que tinha uma acústica muito parecida com a do San Carlo di Napoli, né? San Carlo di Napoli é um teatro imenso e belíssimo. E eu, na próxima live, porque o Sérgio não vai fugir, porque ele é um querido amigo, eu vou fazer algumas perguntas sobre teatros, cantores e áreas, que eu acho que eu queria ouvi-lo mais com relação a algumas minúcias que os nossos amigos certamente aproveitarão muito. Como nós estamos batendo exatamente 1 hora e o Instagram derruba a nossa live, eu queria te dar a palavra final com o meu sinceríssimo agradecimento por sua generosidade. Quero dizer a todos que nos assistem que, se puderem assistir ao curso do professor Sérgio Casoy terça-feira, pela internet, 14 horas pelo Zoom, é algo absolutamente fantástico. A minha vida melhorou depois que eu fui aluno desse senhor simpaticíssimo que nos fala. Eu estou corando aqui, estou enrubescendo de tantos elogios, não precisa, obrigado. Tá? O meu conselho a todos os nossos amigos que nos ouvem é: ouçam ópera, faz bem para a alma, não dá colesterol, não engorda, é uma beleza. Viu? E ocupa o tempo da gente de forma emocionante sempre. Né? No mínimo, né, Sérgio? Os amigos que não conhecem conhecerão um outro universo absolutamente maravilhoso e apaixonante. Claro. Então, fica aqui o meu agradecimento ao professor. Rui, eu vou agendar com o professor, a Paula também é nossa colega, e vamos marcar, provavelmente não essa semana, vamos pular uma, que eu também estou terminando o meu ano jurídico, Sérgio, que de vez em quando eu preciso advogar, preciso escrever parecer, preciso também ganhar dinheiro, mas a gente volta para o nosso encontro, provavelmente daqui a 2 semanas. E olha, os amigos que quiserem aderir ao mês de dezembro, o professor Sérgio falará do Così fan tutti, do Mozart, que começamos semana que vem, terça-feira, às 14 horas, e ele tem, inclusive, lá no site dele, as orientações para quem quiser aderir. E para quem quiser também pode me mandar o inbox do Instagram, que eu indico o celular dele, ele faz as inscrições e ele acolhe com muito carinho os amigos e amigas que tiverem essa paixão pela ópera que ele tem. E aquela de terça-feira é uma turma excelente, gente boa toda a vida, pessoal que gosta de ópera, interessado, e não tem ninguém metido erudito, é todo mundo muito pé na terra, o que é muito gostoso, né? Torna o grupo sempre muito agradável. Né? Muito bom. Grande abraço, então, professor, e até o próximo encontro, e até terça obrigado na nossa aula. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Um abraço. Um abraço, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau.